A conversa hoje, em 9 minutos, tem um caráter de resgate de algumas das personalidades que pontuaram, principalmente a imprensa profissional daqui e, de uma certa maneira, grandes momentos vividos pelo Estado. Nós vamos conversar com um profissional que tem uma trajetória marcante na nossa imprensa, a gente poderia dizer falada, televisada e escrita, que é o jornalista Eleison de Almeida, com quem nós passamos a conversar agora. Eleison, é o seguinte, naquela homenagem que a FINDES prestou recentemente ao jornalista Hélio Dória, naquele projeto dela interessantíssimo, chamado Contando Histórias, em que leva uma personalidade, né, para dar um depoimento, um testemunho da sua biografia. Aí a gente viu lá você, viu o Cacau, viu o Ronaldo Nascimento, Daniel Almeida de Conceição, Marílio Cabral Perpétuo, que há alguns séculos a gente não via. E daí veio essa ideia de trazer essa sequência de grandes personalidades que estão ligeiramente afastadas, para a gente conversar aqui num resgate e numa revisão desses tempos que passaram, como é que você hoje, meio que fora das leis, está vendo a vitória da nossa... Essa vitória moderna, como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo esses novos tempos, a imprensa, aquela vitória do qual você foi o protagonista? Como é que você está vendo isso tudo, Eleison? O Eustáquio, primeiramente, obrigado pela lembrança. Eu acho que este programa da FINDES é um programa que vai trazer grandes depoimentos que precisam ficar guardados, porque o nosso Estado tem pouca memória. Muita coisa se passou e não teve gente que não conseguiu guardar isso. E as próximas gerações terão farto material desses depoimentos que estão sendo feitos no Contando História da Federação das Indústrias. Esse grupo que você fala, nós somos todos eles aí ex-colunistas, né? Eu fui colunista social da Gazeta, do Diário, o Marílio fazia coluna econômica, Hélio Dória sempre foi colunista social, Cacau Monjardim era colunista social, Denis colunista social, Esdras Leonor fazia o seu programa social, mas também fazia uma coluna interessante que se chamava Vitória Confidencial. No final ele assinava Amado e Culto, autor de VC. Então, essa turma, a gente se reuniu um dia na casa do Marílio Cabral, que tinha perdido recentemente a esposa, estava isolado em casa, e a gente achava que tinha que tirar o Marílio um pouco daquela saudade dele dentro da casa dele. E marcamos um almoço e trouxemos o Marílio para fora da Ilha do Frade. E hoje, uma vez por mês, a gente se encontra e conta as mais gostosas histórias que a gente teve a oportunidade de viver como profissional e acompanhando o dia a dia do desenvolvimento do Espírito Santo. Você fala aí como eu vejo essa industrialização do Espírito Santo. Essa urbanização acelerada, né? Vamos falar primeiro da industrialização, porque, na realidade, na época do governo Jones dos Santos Neves, aí pelos idos de 1951, e que a economia do Espírito Santo era basicamente o café e com alguma produção agrícola, não mais do que isso. Então, o Jones dizia sempre que a economia, os galhos do café não suportariam a economia do Espírito Santo. Quem ouviu essa frase, na época era secretário do gabinete civil do governo do Cristiano Dias Lopes. Que usou de novela. Isso ficou marcado na cabeça de Cristiano, que quando assume o governo do Estado, ele se lembra dessas coisas e transforma. Talvez tenha sido o último grande estadista que esse Estado teve. Esperamos que outros venham, porque Cristiano imprime uma velocidade no Espírito Santo. Eu comparo aquela velocidade de Cristiano na industrialização do Espírito Santo e na organização do próprio Estado do Espírito Santo. Eu comparo assim a época que Juscelino foi presidente do Brasil. Ele avançou o Espírito Santo de uma tal ordem que hoje você tem um Estado economicamente, hoje nós devemos ser a oitava ou a nona economia desse país em 27 estados. Quer dizer, eu acho que é um percentual muito grande e nós estamos numa região sudeste que tema em ignorar-nos. Mas nós estamos fazendo força para um dia o Brasil vai descobrir
que aqui vai estar a maior renda per capita desse país. Você acha, então, que nós vivemos um momento favorável a isso? Como é que você vê essa atualidade nossa? Sem saudosismo, vamos fazer algum contraponto entre, por exemplo, uma vitória que você viveu e uma vitória que você vive hoje. Bom, a vitória que eu vivi era uma delícia, né? A vitória que eu vivi era uma vitória com muita segurança, uma vitória que era uma cidade tranquila, uma vitória em que as pessoas eram solidárias, uma cidade em que o princípio de autoridade fazia prevalecer sobre qualquer outra coisa, uma cidade educada, eu diria, com comportamento até de nobreza, uma cidade que sabia falar português e que hoje, com todo esse progresso que a gente teve, a gente sentiu que a educação, principalmente aquela que é dada em casa, porque hoje quem está educando crianças são as creches. Porque os pais têm outros compromissos, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, a criança fica na creche e não tem aquele princípio de educação que o seu pai te deu, sua mãe te deu, a minha mãe me deu. Quer dizer, isso era passado de pai para filho. Então, o que nós estamos acontecendo hoje? Nós estamos tendo uma cidade brutalizada, uma cidade que não se incomoda com o outro, uma cidade que, em uma frase, 10 palavrões são ditos. Quer dizer, nós temos um comportamento humano difícil, nós precisamos aprender a cuidar dessas coisas. Elenilson, você tinha recantos de Vitória que você curtia particularmente? Existe cantos de Vitória que você hoje curte, mesmo sabendo disso que você pontuou no primeiro bloco, que Vitória hoje é uma cidade violenta, uma cidade que dá um passeio à noite no quarteirão da sua casa se constitui uma aventura. É difícil. Eustáquio, tinha um lugar aqui em Vitória que eu gostava muito, porque quando eu chego de Colatina para Vitória, eu vou morar na Praia de Suá, que era simplesmente uma aldeia de pescadores. Ali ainda tinham aquelas famílias que migraram de Portugal e que comandavam a pesca e continuou sendo o mercado de pesca de Vitória. Então, ali por trás do Morro Jesus de Nazaré, tinha um enseadinho ali, que a gente chamava de Praia da Castanheira. Era um lugar maravilhoso, um lugar lindo. A gente ia para lá, curtia a juventude da gente. Não precisava sair dali para ir à Praia do Canto, Praia Comprida, nem à Praia de Santa Helena. A gente, na Praia de Suá, tinha o nosso paraíso. Mas, como as pessoas que assumem politicamente o poder, elas vão achando que as terras que não são delas têm que ser dadas para os outros, aí se transformou naquele morro que você está vendo ali. Um morro onde tem um grande tráfico de drogas, um morro que tem uma violência absoluta. E, a partir de um determinado momento, esse morro começa a jogar todo o seu esgoto, todo o seu lixo para cima dessa enseada que se torna insuportável. Se um dia algum administrador tivesse a lembrança de que ali existe um paraíso ainda, ele recuperaria aquele canto e o pessoal da Ilha de Vitória ficaria feliz. Hoje não existe mais, eu acho que talvez tenha poucos lugares hoje onde você pode identificar como seus recantos prediletos. Né? Ah, sim, isso não tenha dúvida. Hoje você tem um oásis aqui, um oásis ali, mas não é uma coisa que a natureza te deu. Foi porque começou a ter uma ambientação agradável humana que você procura sempre lugares onde você tenha consciência de conversar uma boa conversa. Então você está procurando esses lugares. Por exemplo, hoje tem um lugar que eu adoro ir e ninguém me tira desse trajeto hoje, que é aqui no bairro República, né? Tem ali uma série de bares e vinícolas que você chega, vinícolas não, casas de vinho, que você chega ali, hoje, por exemplo, tem o Zanata, por exemplo, ali, que ele trabalha com todos os restaurantes da periferia. Você está na casa de vinho dele, você tem a pizza de não sei aonde, tem a comida japonesa, tem não sei o quê. Então você não precisa sair dali para você se divertir. Você tem tudo ali a tempo e hora. E o papo da melhor qualidade. Bom, nos papos de então, você pontuava os seus papos
Música, referências musicais. Me lembro de você ainda na Noitada no Brits, exaltando um verso de Nelson, esqueci o nome do Nelson Cavaquinho? Não, Pode ser, né? Porque foi um bom poeta. Não, que falava, tira o seu sorriso do Esse caminho. é Nelson Cavaquinho. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar para a minha dor. Então, a música, o futebol e elas, as mulheres, né? As mulheres, claro, faz parte. Sempre foram referências. Como é que você vê essa transição da mulher nos últimos anos? Nós que somos da geração que vimos a mulher literalmente começar a tirar a roupa até se despir. Pois é. Eu acho que aí é que a mulher passou a ser desinteressante. A mulher deixou de se guardar. Eu acho que todas as conquistas das mulheres, eu bato palma. Vou bater sempre, que eu acho que essa discriminação ela não pode prevalecer. Ela trabalha igual, ela faz os mesmos trabalhos, às vezes até supera o homem, entende? E tem que ter o tratamento igualitário. Nós nascemos dentro de uma sociedade machista. Eu, por exemplo, sim, que fumar, beber, conferia diploma de homem, né? Uhum. Então, mas eu acho o seguinte... E ser gay era feio pra caramba. Era feio pra caramba. Ser gay era feio e fumar era bonito. Era bonito. Então, essa independência da mulher eu venho aplaudindo através dos tempos. Mas chegou um momento que a mulher se vulgarizou. Aquilo que era o grande toque, o grande desejo, não era para você ver uma mulher descoberta, uma mulher completamente à vontade, né? Eu acho que a mulher, nesse ponto, ela se desvalorizou um pouco. Ou desvalorizou, ou perdeu o sentido de se cobrir mais. A mulher tem que ser o mistério que o homem tem que descobrir. Que tem que ter a cobra para trazer a maçã, para você saber o que tem no resto. Então essa mulher ela quis competir com o homem também, nos bares da vida, dizendo todos os palavrões possíveis e imagináveis. Isso não é feminino. Você pode ser feminista, mas pode ser feminino, cara. Nós somos homens, segundo Gilberto Gil, mas temos o nosso lado feminino que de vez em quando aflora. Por isso, nós somos seres que, de repente, somos pessoas muito delicadas. É aquela coisa da conquista, da cobiça, enfim. Eu acho que a mulher está perdendo esse encanto. E hoje você vê, por exemplo, como eu diria que são casamentos descartáveis, né? 6 meses depois, o que foi uma festa brilhante, hollywoodiana, é apenas uma recordação em um álbum de fotografia. Elis, eu estou muito contente com a sua disponibilidade de vir cá conversar conosco, estou feliz com a sua presença, agradeço muito a sua presença. Tudo legal bem. Ter esse depoimento seu aqui no nosso... tanto para mostrar para as pessoas que não têm noção de quem você é, mas principalmente para nós termos a nossa memória aqui, né? Grato pela sua presença. Eu lhe agradeço e, de repente, a gente pode contar algumas histórias e relembrar coisas gostosas da vida. Esse programa me propiciou isso, me deu uma saudade enorme de coisas que eu tive e que hoje não tenho mais. Valeu, Elis. Grato, novamente. Enormemente nós tivemos a presença dessa personalidade rica, que faz uma das caras de Vitória, que faz parte da nossa história recente, o jornalista, radialista, Eleison de Almeida. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender